Olá, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ninguém me responde? Ninguém me está a ouvir? Rita Bernardo. Ok, muito bem, boa tarde. Estava a achar estranho, ninguém me respondia. Será que eu estou offline? Ok, deixem-se estar aí 5 minutos, ok? Entretanto, iniciamos. Também esperar que toda a gente entre. Eu também ainda não fui buscar as chaves, vou aqui também buscar as chaves. Aula 13. Muito bem. Se deixares ir abaixo o que é, ele... Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Teste de ontem, está feita? A aula de ontem está concluída? Não, ainda. Mas com dúvidas ou tudo ok? Falta de tempo. Sabem que vocês podem ir ao vosso ritmo, ok? Portanto, neste momento, este módulo basicamente é ao vosso ritmo. Há pessoal que demora mais tempo um bocadinho, não há problema nenhum, desde que esteja a cumprir sempre aquele timing, portanto, não há problema nenhum. Podem regular o vosso estudo É isso. Entretanto, não pus, foi a gravação ainda. Entretanto, vou pôr também a gravação da aula de ontem, que é para quem quiser rever ou para quem não assistiu em direto, não é? Ver a aula. Ok? Sempre com calma. De qualquer maneira, Ana, se hoje sentir-se à vontade, pode concluir a 2, mesmo não tendo concluído a de ontem. Ok? Portanto, não há problema nenhum. Ora, muito bem. Vamos então pesquisar. Já faltam mais ou menos 2 minutos do tempo que eu disse. Vamos aguardar só mais 1 minuto. Ok? Ninguém tem nenhuma dúvida? Queira expor alguma coisa? Ok? Vamos então. Deem-me 2 minutos só. Ok? Só um bocadinho.
Ora bem, boa tarde, agora sim. Vamos começar, está na hora? Tudo prontinho? Siga para bingo, boas. Quentes e boas. Ora bem, vamos então começar. Bem-vindo ao módulo 13, portanto, já trocámos outra vez de unidade. Ontem, aula 12, unidade 2. Hoje, aula 13, unidade 3. Vamos andar 3 aulas na unidade 3. E vamos... Vai ser um bocadinho. Ok, Diogo? Mas dá para recuperar depois nas próximas. Mesmo que não dê tudo, não há problema nenhum. Ok? Pronto. O condutor e o veículo. É basicamente o tema do veículo. Aquilo que nós falámos no início... Só um bocadinho. Estou de volta. Já me ouvem agora? Ok? Pronto. Vamos lá então, agora é começar a sério. Como eu estava a dizer, é o tema do veículo. Ok? É então o tema em que nós vamos falar. Primeiro observar por fora e dizermos, olha, este é um automóvel ligeiro, este é um automóvel pesado, este é de mercadorias, este é de passageiros, isto é um veículo agrícola, isto é um quadriciclo, isto é um triciclo. Portanto, é esse tema, ok? Portanto, vamos falar no veículo, que pode ser com motor ou sem motor. Vamos falar nos veículos agrícolas, outros veículos, reboques, o motociclo com carro lateral, motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos. Vamos falar nos pesos e nas dimensões de um veículo. Depois vamos passar a falar nos constituintes do veículo, ok? Desde habitáculo, painel de instrumentos, ok? E depois, esta parte também é importante. E já vamos falar nos sistemas do veículo. Sistema de refrigeração, sistema de lubrificação, ok? Os vários sistemas que o veículo tem. Portanto, como vocês estão a ver aí, sem demoras, vamos iniciar, porque é uma aula complicada. A primeira coisa que eu quero falar, e antes de passarmos à situação do veículo, é falarmos em termos de pesos, que vocês têm que saber em relação a um veículo, e nós temos a tara, o peso bruto e o peso total. Vou escrever aqui que é mais fácil. Um bocadinho, 24. Tara, peso bruto, vou pôr agora aqui, peso total. Ok? Os dois primeiros, que vocês estão a ver aí, a tara e o peso bruto, são dois pesos que, quando vocês compram um veículo, são fixos e vêm gravados na documentação do veículo. Portanto,
a tara e o peso bruto é um peso fixo. Ok? O peso total vai ser o variável. Vai depender. Ok? A tara é o peso do veículo vazio. Ok? Peso do veículo vazio. Que já está incluído, ok? Que é atribuído em média ao condutor o peso de 75 kg. Esta pergunta sai muitas vezes. Para cálculo da tara do veículo, qual é o peso médio atribuído ao condutor? 75 kg. Portanto, se lá disser que o peso bruto, desculpem, que a tara daquele veículo, que é o peso daquele veículo vazio, é, por exemplo, 3.000 kg, já está incluído, é atribuído em média ao condutor 75 kg. Ok? Depois, o peso bruto, também chamado de massa máxima, é a capacidade máxima desse veículo. Ok? Portanto, é a mesma coisa que eu dizer, a massa máxima de um garrafão de 5 litros de água é 5 litros. Se vocês tentarem meter 6 ou se tentarem meter-as acima de 5, o garrafão vai transbordar. Esta massa máxima e este valor que eles vos dão lá no veículo quer dizer que é um valor que nunca pode ser ultrapassado. Se disser, este veículo, o seu peso bruto, a sua massa máxima é, por exemplo, 5.000 kg, ok? Isto para vocês perceberem. E se eu disser que desse mesmo veículo a tara era 3.000 kg, ok? Quer dizer que eu só o posso carregar com... Quem é que quer chegar lá? Qual é a carga que eu posso meter neste veículo? Exatamente, Tatiana. 2.000 quilos. Os 5.000 nunca podem ser ultrapassados. Se 3.000 é o peso dele vazio, quer dizer que eu posso lhe carregar areia, 100 kg de areia, 200 kg de areia, 300 kg de areia, posso carregar até 2.000 kg de areia. E, que é para vocês perceberem, o peso total é a tara mais, por isso é que ele é variável, mais a carga que leva naquele momento. E o peso total, obviamente, nunca pode ser superior aos 5.000 quilos. Nunca pode ser. Não há nenhum peso que possa ser superior ao peso bruto. Porque é a capacidade máxima desse veículo. Ele não pode... Por isso é que às vezes andam aí as balanças, a ver se a carga que aquele veículo leva, se o peso daquele veículo ultrapassa a massa máxima, ultrapassa o peso bruto. Está entendido isto? Isto é muito importante. Dizermos que o peso bruto de um veículo é, por exemplo, 5.000 quilos, não quer dizer que naquele momento ele tenha 5.000 quilos. Ele, se for todo carregado, só pode ter até 5.000 quilos. Perceberam o que eu disse ou não? Sim ou não? Fugiram todos. Pronto, ok. Sim? Agora digam-me só uma coisa. Imaginam que neste veículo metia-lhe 5 sacos de cimento e eram 500 quilos. Ok? Metia-lhe 500 quilos. Qual era o peso total dele? Exatamente. 3.000 da tara, 500 do saco de cimento. Dava 3.500 quilos. Ou seja, o peso total é sempre variável. O peso total vai depender sempre da carga que o veículo leva. Se esse veículo fosse vazio, qual era o peso total dele? Exatamente, 3.000 quilos, que é o peso da tara. É isto. Agora, não se esqueçam, saem muitas perguntas sobre isso, e isto é importante, ok? Vocês perceberem que o peso bruto, ou massa máxima, é a capacidade máxima. Quer dizer que este veículo nunca pode ser carregado de modo a que esse valor seja ultrapassado. Não pode nunca o peso bruto ser ultrapassado.
Outra das situações que se fala no peso bruto, e vai surgir bastantes perguntas em relação a isto, principalmente depois nos testes gerais, e porque isto é uma pergunta até mais do último tema, da última aula do vosso livro, ok? Da nossa formação, que é, para vocês perceberem, e por isso é que eu também vou falar neste momento aqui, agora, para vocês perceberem, é considerado um veículo ligeiro, um veículo que tenha até 3.500 quilos de peso bruto. Ou seja, vocês vão poder conduzir um veículo cujo seu peso bruto seja até 3.500 quilos. Porque se disser 4.000, 5.000, 6.000, acima de 3.500, já é considerado um veículo pesado. E nós tínhamos falado naquelas barrinhas, aqueles modelos que eu disse, olha, isto significa que é pesado, significa que o seu peso bruto é superior a 3.500. Ok? Já agora, lotação, alguém sabe o que é? Lotação do veículo. Número de pessoas que pode levar, incluindo o condutor. Ok? Portanto, a lotação de um veículo é o número de pessoas que aquele veículo pode transportar, passageiros, digamos, não pessoas, passageiros, e incluindo o condutor. No vosso caso, tirando a carta B, qual é o limite? 9. Exatamente, Daniela. 9 lugares. Vocês vão poder conduzir um veículo até 9 lugares. Ou seja, 8 mais o condutor. Ok? Está entendido esta primeira fase, esta primeira coisa? Sim ou não? Muito bem. Depois, em termos de veículos, que veículos é que vocês conhecem? Em termos de veículos, que veículos é que vocês conhecem? Lembrem-se, quando eu falar em veículos, quando em testes vos sai veículos, estamos a referir a com e sem motor. Com e sem motor. Se eu disser num stop tem que parar todos os veículos, é desde o velocípede, desde o tração animal, até o automóvel, até ao motociclo. Portanto, isto é a primeira coisa. Depois, nos veículos com motor, nós vamos ter os motociclos. Ok? Está aí à vossa frente. Isto é um motociclo simples. 2 rodas. Independente da cilindrada ser mais ou menos de 50 cm cúbicos, ok? Se for menos, é chamado ciclomotor. Porque a sua cilindrada é inferior a 50 cm cúbicos. Se for mais, já é motociclo, ok? Com mais de 50 cm. É simples, por 2 rodas. Neste caso já é um motociclo com carro lateral. Tem aquela cestinha ao lado. Portanto, isto é chamado um motociclo com carro lateral. Depois vamos ter os ciclomotores. Lá está, um motociclo com menos de 50 cm cúbicos. E o ciclomotor pode ter 2 rodas, como pode ter 3 rodas. E como pode atrelar um reboque de um eixo. Isto é um ciclomotor de 3 rodas. Atenção, sendo ciclomotor, cilindrada inferior a 50 cm. Depois temos os triciclos. Pode ter este aspecto, como pode ter 2 rodas atrás e uma à frente. Ok? Triciclo. Depois temos os quadriciclos, que podem ser ligeiros, cujo peso não excede os 350 kg, como pode ser um quadriciclo. Neste caso não tem caixa rígida, e depois há aqueles quadriciclos que têm caixa rígida, tipo este. Né? Certo? Este é um motociclo, só que chamado quadriciclo. Atenção, todos os que tenham a caixa rígida é dispensável o uso do capacete. Só precisam de usar capacete nos motociclos que não têm caixa rígida. Ok? A diferença entre um quadriciclo ligeiro e um quadriciclo pesado é o peso. O quadriciclo ligeiro, 350 kg, até 350 kg. Quadriciclo pesado, até 450 kg.
Pode. Porque é basicamente, ok? Mas repara, Diogo, estávamos a falar, é autoestrada. Não, é um quadriciclo. Quadriciclos não podem circular na autoestrada. Ok? Certo, Diogo? Automóveis. Já passámos então aos veículos, já terminamos os motociclos, automóveis. E vocês sabem que vai existir automóveis ligeiros e pesados, e os ligeiros e pesados podem ser de mercadorias ou de passageiros. Vamos lá aqui projetar imagens. Neste caso que vocês têm aí são todos ligeiros de passageiros. Por exemplo. Olha, temos aqui mais. Ok? Temos um ligeiro de passageiros e o canto superior em cima tínhamos um ligeiro de mercadorias. Aqui temos um pesado de passageiros e no canto superior um pesado de passageiros e o outro pesado de mercadorias. Desculpem. O grande, mas eu vou ter aqui uma imagem que tem todos. Exatamente, está aqui. Okay? Portanto, o número 1 são os de passageiros, ligeiro de passageiros, pesado de passageiros. O número 2 é o pesado de mercadorias e do lado direito o ligeiro de mercadorias. Já agora, o terceiro é os veículos especiais. Isto é para vocês perceberem e terem mais ou menos uma noção. Nestes, normalmente, vocês têm sempre uma noção. Há outra que vocês, por exemplo, vamos falar já na parte dos agrícolas e vocês é que são um bocadinho. Ok. Okay. Já estamos aqui os veículos agrícolas. Portanto, temos aqui um trator agrícola ou florestal. Temos aqui a máquina agrícola ou florestal. Vamos ter o motocultivador. Reparem, este que está aqui embaixo do lado direito é equiparado ao trânsito de peões. Porque nós vamos em pé em porrolo. Portanto, é equiparado ao trânsito, que é o motocultivador. Este aqui de cima chama-se motocultivador com retrótano. Tem aquela cena do sítio para se sentar e depois tem aquele reboque ali atrás, ok? São veículos agrícolas. Tudo isto é veículos agrícolas. Depois temos o trator-carro, que será uma pergunta muito interessante. Que essa é obrigatório ter matrícula. Todos os veículos a motor têm que ter matrícula. No caso do trator-carro, ainda é uma exceção. Não se esqueçam disto que eu estou a dizer. Ok? Portanto, o trator-carro, como não existe legislação, ainda não tem que ter matrícula. Mas todos, regra geral, todos os veículos a motor têm que ter matrícula. O trator-carro continua a ser uma exceção. Portanto, isto é mais ou menos um trator-carro. Sai lá no exame. Depois temos as máquinas industriais. Okay? Os famosos catrapelos. Depois, temos os veículos sobre carris. Também é um veículo. Isto é a primeira parte, é sempre mais fácil para vocês. É só para vocês olharem para a imagem. Depois, diferença entre veículos únicos e conjunto de veículos. Quando se fala em veículos únicos, nós estamos a falar que, em termos de circulação, apenas representa um veículo. Temos aqui um exemplo. O autocarro articulado, apesar de ter aquele follow ali a meio, como vocês estão a ver, certo? É considerado um veículo único. Em termos de circulação, é considerado um veículo apenas. Conjunto, quer dizer que a trala reboque. Ok? Então, este aqui, como por exemplo o comboio turístico, apesar de ter várias carruagens, é na mesma considerado um veículo único. Só um veículo. Ok? Conjunto de veículos. Vamos ter, por exemplo, o trator com semi-reboque. Não se esqueçam desta expressão e do que é um trator. Isto é um trator com semi-reboque. Ok? Trator, cabine, parte da frente. E o semi-reboque é aquela coisinha toda para trás. Vou tentar... Isto é... Ok? O veículo trator. Certo? E depois engata aqui
um semi-reboque. Isto é trator com um semi-reboque. Dá para perceberem o meu Picasso? Isto é um trator. Aliás, reparem, ser trator e semi-reboque e ser só um automóvel pesado, a velocidade é igual. Isto não é apesar de ser um conjunto de veículos, são dois veículos, ok? Em termos de circulação, isto é considerado um conjunto de veículos, mas para dizerem a velocidade, o trator e semi-reboque é igual ao pesado de mercadorias. Para ser diferente, e eu agora vou desenhar, isto que eu vou desenhar agora é, ok? Um pesado normal, ok? Aqui o pesado normal, certo? Pronto, isto. E depois é que pode, aqui atrás, engatar um outro lado. E isto aqui já é pesado com reboque. É pesado, Andréia. Só o trator é um pesado de mercadorias também. É igual. E só o trator e do trator e semi-reboque é igual. A velocidade conta como um pesado de mercadorias. Aqui, isto aqui é que já é um pesado com reboque. Já não é semi-reboque, já é um pesado com reboque. Perceberam a diferença? Pronto. Isto aqui que vocês estão a ver é um trator com semi-reboque. Agora, pronto. Depois temos o velocípede. Ok? E temos o velocípede com motor, que é na mesma equiparada a um velocípede e é considerado sem motor. Pronto. É um motor que é acionado através da força, né, de nós darmos aos pedais. Pronto, e depois vamos aqui ver. Depois, alguns aqui têm tração animal. Pronto. Aqui para vocês perceberem também, reparem, em cima tem o barco, o coisa da GNR com barco. É um ligeiro com reboque. O do lado direito é um pesado com reboque. Em baixo temos aí um reboque, que é uma autocaravana, mas é um reboque. Ok? E temos aí outro reboque em baixo. Isto são reboques. Obviamente, sempre que um veículo atrela um reboque, nós chamamos conjunto de veículos. São dois veículos. Ok? E já agora, vamos... E isto aqui é o semi-reboque. A parte de trás do trator entra por baixo do semi-reboque e há ali um encaixe, que é o prato de engate, chamado prato de engate. Ok? Perceberam a diferença entre pesado com reboque e trator com semi-reboque? Sim? Depois também temos aqui estas máquinas rebocáveis. Ok? São máquinas rebocáveis. Portanto, aqui é um pesado de passageiros com reboque. E depois temos então aqui o tração animal. Okay? Independentemente do veículo que estejamos a conduzir, lembrem-se daquilo que nós falamos, todos têm que ter um condutor, certo? Exceto os reboques que não têm condutor, mas porque estão engatados ao veículo que tem um condutor, ok? Ok. Pronto. Isto aqui já estamos na parte da... Ok. Bom, depois existem as máquinas industriais rebocáveis. Isto também já falámos. Ok. Vamos só passar aqui para a parte. Okay. Já falámos também nisto, que é... Está a carregar o vídeo agora. Só mais um bocadinho. Que é aquilo da tara, do peso bruto. Está aqui. Peso bruto por eixo, etc. Portanto, isto já falámos. É o essencial, já falámos lá atrás. Deixa-me sair aqui agora buscar... Ok, é isto que eu quero. As dimensões, que são muito importantes. Okay, portanto, isto aqui é a lotação, portanto, número de pessoas que o veículo pode transportar, incluindo o condutor, já falámos. Muito bem. Em termos de comprimentos e alturas, muito importante isto que vamos falar agora e sai muitas vezes este tipo de perguntas, ok? Em termos de largura máxima e em termos de altura máxima, há exceções, mas regra geral, a largura máxima de um veículo é 2,55 m, ok? Podendo ir até aos
2,60. Ou seja, mais 5 centímetros. Que é quando é aqueles veículos que têm, tipo esse pesado que vocês estão a ver, que tem caixa isotérmica. Por exemplo, aqueles do frio ou, por exemplo, do transporte de pão, tem aquela caixa mais grossa para isolar o calor ou o frio. Esse tipo de veículos chama-se veículos com transporte condicionado, e esses podem ir até aos 2,60. Mas a largura normal e regra geral é 2,55. A altura máxima de um veículo é 4 metros a contar do solo. 4 metros a contar do solo. Há uma ou outra exceção, mas regra geral é um veículo não pode ter uma altura superior a 4 metros. Só 2 segundos. Ok, continuando. Deixa eu ver se tenho aqui o quadro que é mais fácil para vocês perceberem em relação ao quadro. Eu acho que tinha aqui um quadro normal que era mais fácil para vocês perceberem. Pronto. Mas se não tiver quadro, não há problema. Vamos ver por aqui. Muito bem. Veículos a motor de 2 ou mais eixos. Lembrem-se que os eixos têm a ver com os rodados. Rodado da frente, rodado de trás. Então, tem 2 eixos, ok? Valor a motor de 2 ou mais eixos, com exceção dos automóveis pesados de passageiros, o comprimento máximo é 12 metros. Ok? Em termos de reboques, de 1 ou mais eixos, também são 12 metros de comprimento. Deixa eu ver se eu arranjo aqui um quadro que é mais fácil para vocês. Só um bocadinho. Que eu acho que tenho aqui um quadro. Ok, deixa-me ir. Se ele carregar. Enquanto ele carrega, que eu assim mostro já, só um bocadinho, vamos avançar só um bocadinho. Pronto, aqui é o que eu falei. Vocês vão ver que acaba por não ser muito complicado, ok? Pronto, a tal situação que eu falei dos 2,60, ok? Que tem a ver com este tipo de caixa de carga, ok? 2,55, nesse caso, 2,60, não é? 2,55, 2,60. Deixa eu ver se já carregou. Não. Acho que é aqui que está. Aqui. Para qualquer veículo 4 metros, depois há aquelas exceções, mas esqueçam as exceções, o mais importante é vocês saberem o mínimo dos mínimos. Ok, já está. Deixa-me só ir aqui. Assim é mais fácil para vocês verem. Exatamente, pronto. Ora bem, portanto, reparem, este pesado neste caso tem 3 eixos. 1, 2, 3 eixos, certo? Portanto, o comprimento máximo é de 12 metros. Em relação aos pesados de passageiros, estes são mais fáceis de vocês perceberem. 1, 2 eixos, máximo 13 metros e meio. Se tiver 3 eixos, máximo é 15. Ok? E se for de o tal articulado, já pode ir até aos 18,75. O 18,75 é o comprimento máximo de um veículo. Há uma ou outra exceção, mas regra geral é o máximo. Ok?
Aqui, se for o trator com semi-reboque, comprimento máximo 16,5 metros. Se for o pesado com reboque, o máximo já é os tais 18,75. Uma das exceções é este tipo de veículos que transportem material linhoso, que é os pinheiros, e pode ir até aos 25 metros e 25. Um comboio turístico não pode ultrapassar os 18,75. Isto é um reboque de um veículo agrícola, tendo 2 eixos, só pode ir até ao máximo de 12 metros. Um eixo, 10 metros, 2 eixos, 12 metros. Mais umas exceções em termos de comprimento é as máquinas industriais, neste caso, pode ir até aos 20 metros. E não se lembram da situação do veículo longo? Não se lembram da situação do veículo longo? Pronto, é das que sai mais. A situação que eu falei dos 2,55 e a situação que eu falei dos 2,60, que é o tal caixa transporte condicionado. Okay? E uma das exceções é esta situação da pá das máquinas industriais. Pronto. 4 metros a contar de solo é o normal. Exceções, este autocarro que tem aqui esta coisinha em cima que dá até aos 4,15 e as máquinas industriais que podem ir até aos 4,5 metros. 12 letras, 12 metros. Exatamente, Andrei. Ok. Pronto. Vamos. Primeira palavra-chave, número 99. Ok? Primeira palavra-chave, número 99. Muito bem. Agora, vamos passar basicamente para o interior do veículo. Ok? Chamado também de habitáculo. O habitáculo do veículo. Ok? Parte mais importante do habitáculo é a parte referente ao condutor. E o condutor, como já falamos, é muito importante o seu posicionamento, portanto, saber ajeitar o banco, para ter perfeito acesso aos comandos. Comandos do veículo, que é a caixa de velocidades, os pedais, o volante, as manetes. Ok? Portanto, temos que... E depois, ajeitarmos os espelhos, porque também temos que ter, embora temos que nos movimentar na mesma, mas no normal é estarmos quietinhos no nosso banco, conseguirmos olhar para os espelhos e conseguirmos ver não só uma parte do nosso veículo, mas, por exemplo, do lado esquerdo, veículos que nos possam vir a ultrapassar. É claro, como eu disse, tem que ser sempre anulado o ângulo morto, como já falámos várias vezes nisso. Ok? Portanto, tem que ser uma correta posição para chegarmos aos comandos do veículo e depois de ajeitarmos o banco, ajeitarmos os espelhos de modo a conseguirmos ver. Ok? Portanto, vocês estão a ver aí no vídeo, são os aspectos. Vimos a parte da carroceria ou da caixa. Ok? E depois o carro vai aumentando das peças. Okay? Eu já estou mais dentro do veículo neste momento. Outra das coisas que vocês têm que ter conhecimento é do painel de instrumentos. Que fica mesmo ao alcance dos vossos olhos. Ok? Porque vai ter lá indicadores úteis e que são indispensáveis para que vocês consigam conduzir também em segurança, nomeadamente, e por exemplo, a situação do velocímetro, que vos dá a indicação da velocidade instantânea. Portanto, nesta parte e neste tema, já estão a ver aí um painel de instrumentos de um veículo, ok? Nesta parte e neste tema, uma das coisas mais importantes e muitas das perguntas que vos saem é vocês conseguirem olhar para aí e descreverem o que é que está aí, que tipo de manómetros, que tipo de ponteirozinhos e o que esses ponteiros indicam no veículo. Outra coisa importante que também vamos falar agora aqui tem a ver com as luzinhas que acendem no painel de instrumentos. Ok? Quando nos acendemos os mínimos, o que é que acende? Quando acendemos as luzes médias ou de cruzamento, o que é que acende? Se acender luz vermelha, o que é que significa essa luz vermelha? Se é da temperatura, se é da pressão do óleo.
ok? E depois procedimentos a ter e coisas que até, inclusive, na parte prática, perguntam. Podem-vos mandar abrir o capô ou, por exemplo, olha, acendeu essa luz vermelha, o que é que ela significa? Olha, e agora o que é que tu fazes? Continuas a viagem? É melhor parar? Algo, se é uma luz vermelha, se calhar é melhor parar, mas vamos ver qual é a anomalia. Vamos tentar ver o que é que o carro precisa. Olha, se calhar o melhor é que se virmos que não conseguimos resolver, chamar o reboque. Agora, andar com uma luz vermelha no painel de instrumentos de um veículo não faz sentido nenhum. Ok? Portanto, é esta parte que vamos falar agora. Temos aí, então, um painel de instrumentos que posso-vos dizer que, por acaso, é de um Renault. Ok? Podia ser de outro veículo, de outro veículo qualquer. Em termos de luzes que acendem, a posição onde acendem podem ser diferente, mas o significado vai ser sempre o mesmo. Portanto, vocês, em todos os carros, ligando as luzes que acendem, a cor, etc., um mais acima, outro mais abaixo, problemas de temperatura, ok? Às vezes há veículos, neste caso, este carro tem termómetro. Há outros que não têm, só acende a mesma luz. Já nem termómetro tem. Tem a luz, quando acende a luz, ok. Percebe? Neste caso, por exemplo, o velocímetro é um velocímetro analógico, é a moda antiga, mas já há velocímetros de velocidade digital, onde a velocidade é indicada através daqueles números a correr. Portanto, há velocímetros analógicos e há velocímetros digitais, mas significam o mesmo. Mas depois, mesmo a parte de desembaciar os vidros, que vocês têm que ligar o ar-condicionado, etc., os símbolos são idênticos para o vidro da frente, para o vidro de trás, é tudo idêntico. Ok? Depois não vão, eu nunca andei neste carro, já não sei. Esqueçam, isso não é desculpa. Ou não vai poder ser desculpa. Ok? Certo? Pronto. Do que temos aí, é muito importante. Temos do lado esquerdo, o que está quase a chegar ao 3, é o conta-rotações, que indica as rotações do motor por minuto. Normalmente diz lá RPM, rotações por minuto do motor. Sempre vezes 1000. Quer dizer que neste momento está quase nas 3000 rotações, que é o que quer dizer o 3. Isto vai ser muito útil, não quer dizer que há veículos que já nem têm, não é um manómetro obrigatório, os veículos terem, mas vai-vos ser úteis para engrenar velocidades, para saberem nos inícios, enquanto não tem aquela percepção pelo barulho do veículo, o veículo está-vos a pedir uma velocidade progressiva ou uma velocidade regressiva para trás, ok? Uma redução, digamos. Enquanto não tiverem essa percepção por instinto, digamos, é isto que vos vai dizer. Há X rotações, devemos engrenar uma velocidade. Há outra vez, outra velocidade. Que tal? Agora vamos diminuir. Ok. Aquilo começa a baixar e depois é que vamos engrenar a velocidade. Ok? Portanto, é o conta-rotações. Isso há muitas vezes teoria e depois vai ser importante na prática. Dentro do manómetro, daquele mostrador do conta-rotações por baixo, tem aquele ponteirozinho mais pequenino, é o termómetro. Tem um símbolo que eu vou já mostrar o símbolo que é, ok? Termómetro, que é dá-nos a temperatura do líquido de refrigeração, a temperatura da água do motor. Não é água, mas sim líquido de refrigeração, porque não pode ser só água. Que se estiver acima de meio, quer dizer que o carro, o motor, ele tem que estar quente. Portanto, ele tem que ter, o normal é 90 graus. Se começar a subir acima dos 90 graus, alto, o motor está a entrar em sobreaquecimento. Temos que parar. Lá em cima, aqueles números digitais, aparece muitas vezes vários dados. O normal é quando tem números, é ser o conta quilómetros total, que é os quilómetros que o carro tem desde a origem, e os quilómetros parciais, que é aqueles que a gente sempre queira, pode pôr a 0 para controlar a distância que andamos nesse dia, ou da casa X à casa A, uma distância que a gente queira controlar. E nós podemos pôr a 0. Conta quilómetros total e conta quilómetros parcial. Do lado direito temos o velocímetro, que neste caso vai praticamente nos 120, portanto, possivelmente está a circular numa autoestrada, e este é o velocímetro que nos indica a velocidade instantânea. Velocímetro, velocidade instantânea, que é indispensável. Senão vocês não conseguem controlar a velocidade que vão, não conseguem saber se estão dentro ou não do limite. Portanto, este tem que funcionar sempre, senão não podem circular nesse veículo. Ok? Portanto, é indispensável. Naquele mais pequenino, chama-se liquidómetro, que é o nível de combustível.
Indica-nos o nível de combustível. Deixem-me buscar aqui. Podem aqui até ver, neste caso... Deixem-me só parar aqui. Não, ok, já mudou. Neste caso aqui, isto é um conta-quilómetros total, à moda antiga. Ok? Isto é um conta-quilómetros parcial. Esse ponto... o do combustível. Estava aqui. Estava a ver onde é que tu queria... Exato, Diogo. É sem dúvida. Anda sempre mais para baixo que para cima. E começa, parece que cada vez diminui. Pronto, isto é um velocímetro, como vocês estão a ver. Velocímetro, ok? E depois temos aqui um conta quilómetros total e um conta quilómetros parcial. Pronto, isto é o que eu queria chegar. Era aqui para cima. Estou a ficar sem voz. Fogo. Hoje foi aulas. Já agora, para identificarmos num carro, esta parte aqui, estão a ver aqui, normalmente é a parte da solfagem. Onde tem o azul e o vermelho é a temperatura. Depois os que têm o 0, 1, 2, 3 é a intensidade, é tipo a ventoinha. E depois devem ter um que ao rodar sai para os pés, sai para o vidro da frente, sai para o vidro de trás, etc. Ok? Portanto, depende. Depois aqui o painel de instrumentos. Como vocês veem, a disposição pode ser diferente, mas depois os ponteiros. Neste caso, olha, este carro, as luzes ligam aqui do lado. A maior parte é na manete dos piscas, é que rodam e ligam as luzes. Neste carro, por acaso aqui, as luzes é aqui do lado. Okay? O normal é no pisca, na manete do lado esquerdo, para cima pisca da direita, para baixo pisca da esquerda, e ao rodar, uma vez liga mínimos, duas vezes liga médio, depois é para a frente ou para trás, fazerem assim ou coisa, é os máximos, ligar e desligar os máximos. Do lado direito, aquela manete é das escovas, ou para cima ou para baixo, normalmente, uns é para cima, outros é para baixo. Pronto, aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, esta luzinha aqui é da temperatura, portanto chama-se termómetro, indica a temperatura do líquido de refrigeração. Isto vai-vos ser perguntado até no dia do exame de condução, possivelmente. Quando acende esta luzinha, tem a ver com o óleo do motor. É um medidor da pressão do óleo, chama-se manómetro, ok? Manómetro do óleo. Pode ser falta de óleo, não vou dizer diretamente que é falta de óleo. O óleo não está a circular, não está a fazer a lubrificação. Portanto, é pressão do óleo. Aqui é carga do amperímetro, ou podemos dizer alguma anomalia no sistema elétrico do veículo. Pode ser bateria ou não. Portanto, alguma anomalia no sistema elétrico. Este que ninguém gosta hoje em dia, quando acende, reserva de combustível, chama-se liquidómetro. Okay. Este que no início, antes de iniciarmos a marcha, quer dizer que o travão de estacionamento, o travão que vocês chamam de mão, está acionado. Se acender a meio de uma viagem, ou seja, vocês pousaram, arrancaram, a luz desligou e de repente acendeu a meio de uma viagem, possível avaria no sistema de travagem. Muitos querem arrancar com esta luz acesa. E é esta luz que às vezes pousam e não pousou bem e ela fica ligada na mesma. Quer dizer que não está bem pousado. Só arrancam depois de olhar para o painel de instrumentos e esta luz desligar. Isto é um erro que vocês fazem muitas vezes. Ok, já vimos o conta-rotações. Aqui é a situação de ligar ou desligar o ar-condicionado. Neste caso, a solfagem, chama-se solfagem ou o ar. Esta é a luz que acende muitas vezes de manhã quando está frio, em que vocês só devem dar à chave quando esta luz desligar, que tem a ver com a luz do aquecimento do motor, da resistência. Os piscas, são luzinhas verdes, ou para um lado ou para o outro, ou então as luzes de perigo, que eu vos vou já mostrar o símbolo. Ok. Ok. Deixem-me ver se eu consigo vos mostrar aqui o símbolo das luzes de perigo. Não é este vídeo. Deixem-me ver se eu procuro aqui. Depois no eco-opção, vocês estão a ver aqui, tem, por exemplo, aqui, do lado esquerdo, eu sei que vocês estão a ver tudo à mesma cor,
Do lado esquerdo, essa coluna que tem aí de sinalização, estas são as luzes. Olha, os mínimos é a terceira luz a contar de baixo. Os médios e os máximos pode ser a primeira ou a segunda, sendo que os médios a luz vai ser verde e os máximos a luz vai ser azul. Acende uma luzinha igual ao que vocês estão a ver aí, o símbolo, mas se for a verde é a verde é médios, a azul é máximos, depois mínimos. Há carros que nem quando acendemos os mínimos não acende luz nenhuma, mas ilumina o painel de instrumentos. Portanto, quando nós ligamos os mínimos, fica iluminado o painel de instrumentos, ok? Fica sempre iluminado. Às vezes acende ou não uma luz, que tem este formato que vocês estão a ver, que é a terceira a contar de baixo. Depois as duas seguintes, é as luzes no voeiro. Se for laranja, é a luz no voeiro atrás. Se for verde, é a luz no voeiro à frente. Depois tem a ver com a resistência do vidro de trás, desembaciar o vidro de trás. A tal situação da bateria, ok? A situação do sistema de travagem, essas duas podem ser as duas, ou do travão de estacionamento. A situação do óleo, da pressão do óleo, mais uma vez. Depois, estão a acompanhar? Sim? Ok? Depois, este tipo S virado de cabeça para baixo é tal resistência, que só devem dar à chave quando essa luz desligar. Depois, esta tem a ver com o sistema de travagem também. Pode ser alguma anomalia, pode ser calços, gastos, pode ser óleo. O óleo não está a lubrificar, ou seja, o óleo dos travões pode ser. Normalmente, quando o óleo dos travões está abaixo, quer dizer que é falta de calços, que é o normal, é a anomalia principal. Depois a outra tem a ver com o controle de estabilidade, com o ABS. A outra tem a ver com um acelerador, que em vez de estar vocês num carro quando está frio de manhã, em vez de estarem vocês a acelerar, puxando ou carregando nesse botão, o carro fica acelerado por ele próprio. Ok? Esta não percebi no que eles querem, sinceramente. E a última, que era isto que eu vos queria dizer, é as luzes de perigo. Procurem este símbolo, ok? Quer dizer que ligam os 4 piscas, luzes de perigo. Ok? É só para vocês terem mais ou menos uma noção do que... de coisa. Pronto. Depois, eu vou mudar os sistemas. Isto é o aspecto que vocês têm quando se abrirem o capô e para vocês procurarem, porque, por exemplo, há um examinador ou outro que vos manda, por exemplo, abrir o capô e pergunta-vos. Este aqui, reservatório transparente, que deve ser transparente, há muitos carros, como o condutor ou o normal utilizador do veículo apenas faz o quê? Deita água, começa a ganhar verdete, começa a ficar sujo, começa a ficar queimado e não se consegue ver lá para dentro. Porque para ver o nível de água, e isto é por estar em pausa. A mim não me aparece. Tenta carregar tudo, Diogo, a ver se aparece. É que a mim não me aparece. Portanto, eu não consigo retirar. É quando eu ponho em pausa. Pois, não sei. Olha, estão a ver, os teus colegas estão a dizer que não aparece. Eu não... Esperem aí. Espera que se calhar eu posso às vezes carregar um bocadinho no... Já está melhor, Diogo? Ou continua igual? Consegue ver aí na mesma? É que eu não... Não sei. É que a mim não me aparece. Pronto, eu ponho o play. Esperem aí. Eu ponho o play e deixem-me ver. Ok, onde é que está aquilo? Esperem aí que eu assim deixa ver. Ok. Acho que já vai. Pronto. Eu vou ser mais rápido. Pois estava estranho. A mim também não me aparece, mesmo eu pondo em pausa. Pronto. O que é que acontece? Esse recipiente transparente é o recipiente da água, que deve levar água com anticongelante, chamado também líquido de refrigeração. Ok? Pronto. Para verificarem o nível, é só espreitar. Não se esqueçam, é que para acrescentar água, se realmente necessitar, o carro tem que estar frio, porque se estiver quente ao abrir, pode saltar água e vocês queimam-se. Ok? Já agora, onde está o símbolo da temperatura do termómetro? Esse símbolo que eles colocaram aí na foto tem uma coisa preta, certo? Parece tipo umas coisas que dá para desapertar com parafusos. É a bateria. Sistema elétrico do veículo. Bateria.
aquele reservatório branco com uma tampa preta e com símbolo amarelo é o óleo dos travões. É que é para vocês, quando abrirem um capô, há uns que é num sítio, outros no outro, basta vocês virem os símbolos. É super simples identificarem a bateria, é super simples vocês identificarem o reservatório da água, mais escuro ou menos escuro, porque lá está. Há condutores ou há proprietários que não fazem a manutenção correta, e o óleo dos travões. E depois a parte da cabeça do motor, que vai ter o recipiente, o orifício, que está aqui, ó. Normalmente está ali. Tem ali aquela parte, na imagem número 2, em cima, do lado esquerdo, tem uma parte amarela, é onde se abre para acrescentar óleo, quando o carro precisa. Aqui à frente, o outro coisa amarela quase aqui à frente, já é a cena da vareta. Conseguem ver ou ainda não? Exatamente. É a vareta que faz o medidor do óleo. Ok? Que é uma coisa bastante comprida. É comprida porque tem que atravessar o motor todo para chegar ao local onde está o óleo, que é o cárter. O carro... Nós vamos já falar nisto. Vamos já falar nos sistemas e vamos falar nisso. Ok? Portanto, o carro tem que estar frio, numa superfície plana. Temos que deixar o carro arrefecer, repousar, que é para o óleo escorrer todo para o cárter. Retirar a vareta. Fazer a limpeza da vareta porque ela está suja, voltarmos a colocar a vareta, ok? E quando voltarmos a retirar na pontinha da vareta, aquilo é uma coisa grande, mas é só na pontinha, tem tipo 1 centímetro, tem o máximo e o mínimo. O óleo do motor tem que estar mais próximo do máximo. Se estiver muito baixo, quer dizer que nós precisamos de acrescentar óleo. E vamos ao outro orifício e acrescentamos o óleo. Ok? Isso é só para vocês terem noção mais ou menos da cena do motor. Ok. Está aqui, por exemplo, uma bateria. E eu vou já falar. Situação do travão de estacionamento. Já vamos falar nestes sistemas todos, que é para vocês perceberem, porque sai muita pergunta em relação, por exemplo, à bateria, etc. Nível de combustível. Ok. Deixa-me só ver aqui se chamar a atenção. Sabem o que é tacógrafo? Sabem o que é o tacógrafo? Agora já não é um disco. Antigamente falava-se num disco que se metia por trás do velocímetro. Agora é tipo um cartão, tipo o cartão de cidadão. Todos os condutores que conduzem veículos pesados têm que ter este tacógrafo que controla as horas. Cada caminhão tem que ter um local específico para inserir este cartão e controla não só a velocidade média que o condutor está a fazer, que o veículo está a fazer, mas também as horas de repouso do condutor, que é muito importante. Registra as velocidades instantâneas e a que o veículo circula, os quilómetros percorridos e os tempos de paragem. É obrigatório apenas nos veículos pesados. Okay? Portanto, é um equipamento obrigatório nos veículos pesados, que é para controlar se... Por isso é que vocês veem agora muitos pesados com 2 condutores, que é para o veículo não parar, trocam de condutor para o pesado continuar a poder circular. Ok? Porque não podem conduzir mais de que X horas seguidas. Ok? Veículos pesados. Isto só me sai, que é muito importante. Pronto. Acho que está aqui. Ok. Deixem-me só. Pronto, a situação dos espelhos, que já falei. Ok, pronto. Tá. Parte seguinte, e para terminarmos. Já agora, a parte dos espelhos, aquilo que eu falei da visibilidade através do habitáculo, lembram-se de termos falado desta foto que está aqui. Sim? Então, isto é a visão frontal. Quando olhamos para a frente, esta azul é o retrovisor esquerdo, retrovisor direito e o retrovisor interior. Esta parte aqui, ângulos mortos. Ok? Pronto, já tínhamos. Muito bem. Rapidamente. Motor e tipos de combustível a utilizar. Quem é que nos diz o combustível a utilizar?
é o fornecedor do veículo. Ou seja, é claro que vocês quando vão comprar, normal já se têm ideia se vão comprar a gasóleo ou a gasolina. Ok? Portanto, obviamente. Depois de todos os combustíveis que utilizamos, esquecendo a parte dos veículos elétricos, qual é o menos poluente? Qual é o menos? Dos normais, gasolina, gasóleo, gás. GPL. O gás, exatamente. Ok? Agora, para que haja combustão, certo? Que tipo de... O que é que tem que estar juntamente com o combustível no depósito? O que é que se não tiver uma fogueira apaga? Exatamente. É uma pergunta que sai. Oxigênio, sem dúvida. Tem que ter ar. Dentro de um depósito, para além do combustível, tem que ter ar. Senão não há combustão. Portanto, oxigênio é a resposta certa. É importante ou não uma correta afinação do veículo? O motor do veículo. É ou não importante? Claro. Porquê? Tem interferência na segurança rodoviária? Tem. Porquê? Porque depois gastamos combustível a mais. Não produzimos ou não fazemos uma condução económica. E é um dos princípios da segurança rodoviária. É a condução económica. Isto são tudo perguntas que saem sobre isto que eu acabei de falar. Ok? Pronto. Depois, vamos então aos sistemas, para terminar. Sistema de transmissão. O sistema de transmissão é composto, ou seja, estes componentes que vamos falar agora fazem parte do sistema de transmissão. Embreagem, caixa de velocidades, veio de transmissão, diferencial e as rodas motores. Importante que vos sai muitas vezes. E na parte prática vai ser, normalmente é o que da questão, o que vocês demoram mais um bocadinho. Embreagem. A embreagem é muito importante vocês terem a percepção que faz parte do sistema de transmissão, porque estabelece ou interrompe. O que é isto de estabelecer ou interromper? Sai muitas vezes em exame. Sempre que vocês carregam na embreagem, vocês estão a cortar, estão a interromper a ligação do motor com os restantes órgãos. Ou seja, normalmente, o motor e as rodas. Estão a cortar, não estão a fazer com que as rodas andem menos. Estão a cortar essa ligação. Vocês podem acelerar à vontade, se estiverem com o pé na embreagem, o carro só faz barulho. Não, porque estão a cortar. Quando carregamos o pedal da embreagem, estamos a cortar, estamos a interromper a ligação entre o motor e as rodas. Quando tiramos ou quando começamos a tirar o pé da embreagem, estamos a estabelecer, estamos a fazer a ligação entre o motor e as rodas. Ok? Muito importante agora aquilo que eu vou dizer. Caixa de velocidades. Nós podemos multiplicar, e multiplicar significa engrenar velocidades superiores, primeira para segunda, segunda para terceira, terceira para quarta, e podemos desmultiplicar, que é reduzir. Quarta para terceira, terceira para segunda, segunda para primeira. Agora, o que eu vou dizer é mesmo muito importante. E é das mensagens mais importantes em termos práticos, em termos de condução, vocês não se podem esquecer. Sempre, e é uma pergunta teórica, sempre que vocês tenham que engrenar uma velocidade na caixa de velocidades, e eu sei que muitos de vocês estão a pensar assim, temos que carregar a embreagem, é verdade, mas não é isto que eu quero. O que é que nós temos que fazer à nossa velocidade? Não espera. Eu não falei se era para reduzir ou aumentar. Eu não falei. Não. É adaptar.
que é o termo correto. Porquê é que nós falamos em adaptar? Porque se for de primeira para segunda, segunda para terceira, o que é que vocês têm que fazer? Acelerar para meter segunda. Acelerar para meter terceira. Acelerar para meter quarta. Ok? Assim como se for para reduzir, o que é que vocês têm que fazer? Tirar o pé do acelerador, travar e depois é que têm que abrandar. E esse abrandar é como? Porque vocês, um dos maiores erros é que vocês, quando forem para a parte prática, vocês vão, ou está a chegar a uma rotunda, vocês vão a 50 e pisam a embreagem para meter uma redução. Não! Vocês têm que adaptar primeiro a velocidade instantânea, porque vai existir velocidade instantânea, que é aquela que vos dá o velocímetro, e vai existir uma caixa de velocidades. E vocês só utilizam a caixa de velocidades depois de adaptarem a vossa velocidade instantânea. E a vossa velocidade instantânea vai depender do que vocês têm à vossa frente. Podem, Andreia. Podem. Vocês vão poder travar. Há muitas vezes que vocês vão tirar o pé do acelerador e vão travar e nem vão precisar de carregar na embreagem. A ideia que vocês têm, que é a ideia errada, e por isso é que eu estou aqui a perder um bocadinho de tempo, entre aspas, com isto, a ideia errada que vocês têm é que sempre que tenham que travar ou reduzir a velocidade, têm que meter o pé na embreagem. E não têm. O erro está aí. Em vocês pensarem, ok, eu vou reduzir a minha velocidade, eu tenho que chegar à caixa de velocidades e reduzir também. Não. Existe velocidade instantânea, velocímetro. Existe caixa de velocidades. Vocês só mexem na caixa de velocidade. Vocês só vão meter segunda, depois de arrancarem e acelerarem, é que metem segunda. E se tiver carros à vossa frente e vocês forem a 20 ou 25 km, não vão meter terceira, vamos na mesma segunda. Saíram os carros da vossa frente, vocês começam a acelerar, o carro vai 30, 31, 35, alto, já podemos meter terceira. Ok, agora vamos aqui, porque só podemos ir até aos 40, 45... mas agora até podemos ir aos 50 e não vem ninguém à minha frente. Ok, então vamos meter quarta. Mas lá está. Vocês aumentaram a vossa velocidade instantânea e depois é que mexeram na caixa. O problema aí vocês até percebem. O problema é quando é reduções. Vocês esquecem-se completamente. É-vos dito, se calhar vais ter que... Rotundas, alguns até dizem, rotunda rima com segunda. Como se fosse obrigatório vocês fazerem uma rotunda em segunda. O normal é a velocidade em caixa aconselhável. Mas não é ir a 50 e vou meter uma segunda. Porque senão o carro vai... Bum, certo? Não. A 50 nós temos que ir numa quarta. Então se vocês querem meter segunda e se é possível... vocês têm que chegar à rotunda e meter uma segunda antes de entrar, vocês primeiro vão ter que adaptar a vossa velocidade instantânea. Às vezes, se vocês fizerem com antecedência, vai bastar tirar o pé do acelerador. E a velocidade instantânea começa a descer, a descer, a descer, a descer. E vocês, ok, agora sim, vamos pisar a embreagem para engrenar uma velocidade. Isto é claro que vai ser na prática, que vocês vão praticar. Mas se vocês levarem este conhecimento já daqui e levarem esta coisinha de sempre que eu engreno uma velocidade, e eu não falei para cima, progressiva, ou seja, multiplicar ou desmultiplicar para baixo, ok, regressiva, não falei. O que é que nós temos que fazer à velocidade instantânea? É adaptá-la. Eu tenho que adaptar a minha velocidade instantânea e depois, sim, é que eu vou para cima ou para baixo trabalhar com a caixa de velocidades. E é uma coisa que vocês erram e não fazem. Não, senhor. O carro vai abaixo é se tu continuares a travar para ele parar e não pisares a embreagem. Agora, se tu só tirares um bocadinho do acelerador, só travares um bocado, não precisas de mexer na caixa de velocidade. É que vocês travam o carro. Quando eu disse o cortar a ligação, se vocês acelerarem e pisarem uma embreagem, o carro continua a andar. Então, se for a descer, as rodas são redondas, então é que ele anda. E vocês nunca mais conseguem controlar o carro. Se vocês pisarem uma embreagem a descer, as rodas são redondas, o carro anda sozinho. A única coisa que faz o pisar a embreagem é cortarem a ligação. E o problema é que vocês metem na cabeça que vão diminuir a velocidade do veículo. Bom, se for a subir, diminui. Porque a inclinação trava o carro que mede. Ele vai acabar o lance e vai acabar por parar. Mas é subir. E em plano também acaba por parar. Quando lhe acabar o lance. Mas só a embreagem, pisar a embreagem, nunca vos vai parar o carro. Vocês vão ter que parar o carro sempre com o travão. Sempre.
Isso é o que para o carro. Aliás, em questões de acidente, o que diz é que vocês devem só travar. Se vão bater e vão, não é? Pisar na embreagem, ainda vão bater mais depressa. Se só travarem, vão bater mais devagar. Se lixe lá o carro ir abaixo. O importante é nós travarmos e não batermos. O problema é que vocês pensam sempre, ok, eu vou pisar na embreagem que é para o carro não ir abaixo. Nem sempre vai ser assim. E levem já daqui isto que eu vos estou a dizer. Acreditem que vai ser muito importante. Pronto. Em relação aos outros componentes do sistema de transmissão, estes dois são os mais importantes, são os que mais vos saem em termos teóricos e depois em termos práticos vai haver esta situação de vocês perceberem então a embreagem, ok? Perceberem bem a situação da caixa de velocidades, em que velocidades é que vocês... É esta velocidade. Porque vai haver essa associação. Começa a ficar duro, não há circulação do óleo, começa a ficar duro. Pode não funcionar. O carro desligado pode não funcionar o travão. Ok? Começa a ficar duro porque injetas e não há aquela circulação. Ok, Diogo? Pronto. Já agora, em relação às rodas motoras, são as rodas que recebem o movimento motor. São, por exemplo, quando o carro diz o carro tem tração à frente, quer dizer que as rodas motoras são as da frente. O carro tem tração atrás, quer dizer que as rodas motoras são as de trás. O carro tem tração às 4 rodas, quer dizer que são as 4 rodas as rodas motoras. Ok? Pronto. Sistema de lubrificação. O que é que faz a lubrificação do motor? Foi aquilo que nós vimos há bocado. O óleo. Ok? O óleo é o que faz a lubrificação do motor. Certo? Para que é que existe? O óleo ao circular no motor é para reduzir o atrito e o aquecimento e o desgaste das peças. Ok? Portanto, é útil que o óleo esteja em condições e que seja suficiente para fazer uma correta lubrificação do motor. Por isso é que o normal utilizador do veículo regularmente deve verificar este nível de óleo. Antes, o normal é ser antes de iniciar uma viagem. Desculpem, logo de manhã, por exemplo. Porquê? Sem ligar o carro, ou seja, o carro numa superfície plana, frio, é a altura ideal para verificarmos o nível de óleo. Se o carro acabou de estar em circulação, temos que o deixar arrefecer um bocadinho, ok? Que é também para o óleo assentar, lá está, no cárter. O cárter é o reservatório, é chamado ao reservatório do óleo, que está por baixo do motor, ok? E por isso é que a vareta é comprida para atravessar todo o motor e chegar lá a este reservatório. Ok? Pronto. Deve verificar-se o nível do óleo através da vareta graduada existente no bloco do motor, com o carro frio e nivelado. Ok? Está a ver ali? Isto aqui é a pontinha da vareta. Tenho aqui uma menina no simulador. De vez em quando precisa de uma ajuda. Ok? Perceberam isto? Está ali. O máximo e o mínimo. Ele está a limpar. Eu acho que ele está a limpar com um papel. Nunca deviam limpar a vareta com papel. É com pano. Papel pode-se deteriorar, vai na vareta e entra para o sistema do óleo. Perceberam o que eu estava a dizer? Não é? Ao limparem com papel ele pode desfazer e depois vai juntamente com a vareta lá para dentro. Não faz sentido nenhum. Perceberam ou não o que eu disse? Ou já adormeceram? Ok. Sistema de refrigeração. O que é que faz a refrigeração do motor? É a água, ou chama-se líquido de refrigeração. É água com anticongelante, que é um líquido que, para além de baixas temperaturas fazer com que a água não congele, é um líquido que também faz a limpeza, ok? A limpeza da tubagem. É útil, obviamente, que o carro tenha água e que essa água esteja em circulação. Assim como o óleo, a água é através de uma bomba. É como nós em casa, para sair as águas da torneira, muitas vezes temos a bomba que puxa a água. No carro é igual, ok? Portanto, tem lá o reservatório de água, há uma bomba que puxa a água, há uma bomba que puxa o óleo e faz a circulação por canais diferentes, obviamente, né? Uns para um lado, outros para o outro, certo? E faz então
a refrigeração. Está aqui a temperatura normal, que é o ponteiro a meio da temperatura, ok? Ele tem que estar quente, ok? Ele tem que estar quente, não pode sobreaquecer. Não esquece. O normal é utilizarem um pano. Consegues ver na mesma. O óleo, a qualidade do óleo não tem a ver com a cor. A qualidade do óleo tem a ver com a espessura. Quanto mais líquido estiver, quer dizer mais gasto está. Ok, Diogo? Tem a ver com a espessura do óleo. A qualidade do óleo, ou seja, se o óleo está na altura de mudarmos ou não. Primeiro, temos sempre aquele papelzinho que o fabricante nos dá e diz que aquele óleo é para 10 mil quilómetros, para 20 mil quilómetros ou para 30 mil quilómetros. E devemos cumprir esses quilómetros. Ok? Portanto, chegou ao fim dos 30 mil quilómetros. Ele disse que o óleo era para 30 mil quilómetros. Devemos, não é acrescentar, devemos realmente retirá-lo todo e inserir um novo óleo. Ok? Mas também podes ver pela espessura. Ok? Pronto. O sobreaquecimento pode ser, em regra geral, é falta de água, mas também pode ser, por exemplo, tu teres água, mas a bomba da água a variar e não te puxa. Isso também pode acontecer em casa. Né? Tu podes ter água, tens um poço, tens água, mas o motor que tira a água do poço não está a funcionar, a água não te chega à torneira. Ok, Andreia? Percebeste? Então, não quer dizer que possa ser só por falta de água. Agora, é a primeira coisa e a única coisa que vocês conseguem fazer e ver, que é, ok, está a sobreaquecer, vamos parar o veículo, vamos verificar o nível de água, deixar arrefecer e vamos acrescentar. Se acrescentamos e fica tudo direitinho e fica tudo ótimo, a temperatura baixou, desligou-te a luz, continua a viagem. Se volta a fazer o mesmo, esquece, chama o reboque. Ok? Portanto, mais uma coisa que deve ser verificada regularmente. Aqui, o verificar pode ser a quente. Porque olha-se e vê-se se o reservatório tem água ou não. Acrescentar água é que o carro tem que estar frio. Ok? Portanto, o normal, o utilizador do veículo, enquanto o veículo esteja frio, deve verificar o nível da água. Sistema de direção. Ok? Sistema de direção é aquilo tudo que permite, através do volante, orientar as rodas diretrizes, as rodas da frente, para um lado e para o outro. Ok? Avarias frequentes do sistema de direção. Temos a direção desalinhada, que se fala muitas vezes em que vocês largam o volante numa linha reta e o carro começa a fugir para um lado e para o outro. Isso pode significar alguma anomalia no pneumático, que pode ser com pressão mais baixa, alguma janta empenada e também vão notar uma vibração na direção, portanto pode ser várias causas, ok? Na próxima aula vamos falar no desgaste dos pneus, etc, ok? E temos a parte das rodas desequilibradas também, portanto pode ser, quando se vai meter o pneumático, eles metem uns pesos, e às vezes com a trepidação esses pesos perdem-se, saem, e ao sair faz com que a roda perca o equilíbrio e não fique tão equilibrada. Uma das coisas importantes é a direção assistida. Ok? Sai muitas vezes esta pergunta. O que é a direção assistida? A direção assistida não aumenta a segurança de viragem. A direção assistida apenas faz com que o condutor tenha que fazer menos força para virar as rodas. Então, o que se diz é que a direção assistida aumenta o conforto do condutor. Exatamente. Sabes muitas vezes também essa pergunta. Já saiu, Andreia? Não, mas vai-vos sair de certeza absoluta. Portanto, é o aumento do conforto do condutor. Ok? Porquê? Porque a força para virar o volante é menor. Não tem nada a ver com a segurança de viragem. Depois temos o sistema elétrico. E o sistema elétrico podem ser os fusíveis, podem ser o alternador, pode ser a bateria. Ok? Tem tudo a ver com a corrente elétrica do veículo. Nomeadamente, o que sai é a bateria, por acaso até nem tenho aqui nenhuma foto, já vimos lá em cima. A bateria é um acumulador de energia, é como a bateria de um telemóvel, vocês metem a carregar, certo? E ele acumula energia, portanto é um acumulador. A bateria tem uns orifícios, que era aqueles coisas redondas que vocês viram lá em cima quando eu mostrei, certo? Que aquilo não tão regularmente, mas vocês de vez em quando, hoje em dia, elas tragam-se e compram-se uma nova, ok? Mas antigamente tinha-se algumas até já bem seladas e nem dá para abrir. As mais antigas davam para abrir com uma moeda, que era o que se utilizava, uma moeda, apertava-se. E aquilo lá dentro tem várias
vários recipientes, digamos, ok? E tem placas de metal. E essas placas de metal têm que estar submersas em água. E quando ela começa a perder eficiência, quer dizer que ela começa a perder esse nível, chama-se nível de eletrólito, que é água destilada. Ok? Portanto, ela vai perdendo. E se nós tivéssemos um bocadinho de cuidado e de vez em quando abríssemos e fôssemos lá acrescentar, ok, se calhar as baterias acabavam por durar muito mais tempo. Ok? Então, eles perguntam muitas vezes, o que é que se adiciona à bateria? O que é que se pode adicionar a uma bateria? Água destilada, de modo a cobrir as placas. Portanto, aquilo tem umas placas de metal, ok, lá dentro, certo? E aquilo tem que estar submerso em água, que é água destilada. Então, o que é que se adiciona à bateria? Água destilada, de modo a cobrir as placas. Sistema de alimentação. É um conjunto de órgãos anexos ao motor, destinados a conduzir o tipo de combustível desde o reservatório até ao cilindro. Ou seja, basicamente é o que puxa o combustível do depósito e faz com que ele chegue ao motor. Ok? Portanto, é o sistema, chama-se sistema de alimentação. Está a alimentar o motor para ele continuar a trabalhar. Temos depois o sistema de escape, que permite evacuar os gases queimados no interior do motor para a atmosfera, ok? Que é composto, ou tem que ter um silenciador, que é para reduzir a emissão sonora, a poluição sonora, ok? E, reparem, reduzem a velocidade e reduzem o ruído. O catalisador, que é obrigatório nos carros a gasolina, ok? E esta sai muitas vezes. Também antes que os gases sejam... Agora já existem mais sistemas, ok? De antipoluição. Que até o filtro de partículas, exatamente, filtro de partículas, etc., que só lixam o carro e só lixam o motor. Não é? Protegemos o ambiente, é verdade, mas coitado do carro, coitado dele, que vai tudo à vida. O catalisador, ok? É um local, é tipo o tratamento de águas. Ou seja, temos o nosso esgoto de casa e antes desse esgoto chegar a um rio ou o que é que ele faz? Passa para aquele central de tratamento de águas. Não é? Para que quando chegar ao rio já vai menos poluente, já vai uma água não tão poluente. Ok? Às vezes. O catalisador é igual. Há um filtro dos gases, transformando os gases, ok, em menos poluentes. Okay? É transformar gases nocivos prejudiciais, em não nocivos. É a linguagem que eles utilizam e é o que mostrei nos testes. Catalisador transforma os gases nocivos em não nocivos. Eu digo em menos nocivos, porque saem mesmo pelo escape, então é menos prejudiciais. Sistema de travagem. Conjunto de órgãos que permite retardar ou parar o movimento do veículo, desde o travão de serviço, que é o travão de pé, o travão de estacionamento, que vocês chamam de travão de mão, e o sistema da ABS, que é um novo sistema, salvo seja, é o sistema mais eficiente que existe em termos de travagem e que sai muitas vezes, que evita o bloqueio das rodas. Portanto, é um sistema de anti-bloqueio. A travagem torna-se mais eficiente nos veículos que têm um sistema de ABS, porque esse sistema de ABS evita o bloqueio das rodas numa travagem de emergência. Ok? Devemos, de vez em quando, verificar o nível de fluido dos travões. Se ele estiver baixo, o normal, a causa é os calços. Se não tivermos ABS, simplesmente a travagem não é menos eficiente. É menos eficiente. O carro trava na mesma, porque os carros antigos travam na mesma. Se calhar precisam de mais espaço. Ok? Se tivermos anomalia, é porque o sistema pode ter algum defeito, alguma situação. Okay? Também tem a ver com o óleo, também tem a ver com os calços. É tudo ajuda. Ok? Era isso que eu estava a dizer. Fluido dos travões, normalmente, quando está baixo, não é por falta de óleo. Ok? A maior parte das vezes é por falta... Os calços estão gastos. E por isso é que tem que se mudar. Não é? Aquilo é tipo um calço grosso assim de plástico duro, não é? Aquilo vocês vamos travando e aquilo vai perdendo e depois bate ferro com ferro.
Quando está ferro com ferro, nós temos que meter calços novos. Ok? Atenção, é o primeiro órgão que tem que ser atestado após lavagem. É o que tem que, logo que lavem o carro, antes de saírem do local da lavagem, aceleram um bocadinho e travam. Aceleram uma trava. Ok? Porque com a lavagem podem ir gorduras para o sistema de travagem e provocar desequilíbrio do veículo. Ok? Já estamos mesmo a acabar. Aliás, estamos a acabar agora. Sistema de suspensão. É um conjunto de órgãos que se destinam a amortecer e anular as oscilações. Ou seja, vão fazer com que a gente não sinta tanto lombas, buracos, desníveis na via, etc. É constituído desde os pneus, às molas, aos amortecedores, que é o principal e é o que sai nos exames normalmente, e às barras estabilizadoras. Os pneus são os que recebem irregularidades do pavimento, tem que estar com a pressão adequada, vamos falar na próxima aula, na quinta-feira, sobre isto. As molas recebem as vibrações enviadas pelas rodas. Os amortecedores recebem a oscilação das molas contrariando. Ou seja, se vocês olharem para esta imagem, embora seja um bocadinho o pneumático, o pneu é cá em baixo, obviamente. Isto aqui, este ferro aqui é o amortecedor e aqui em cima é as molas. As barras estabilizadoras normalmente são as que ligam de um lado ao outro. Ok? Portanto, o amortecedor aquilo tem um êmbolo com óleo lá dentro. O amortecedor faz força por um lado e a mola faz força para o outro. Então, os amortecedores contrariam a oscilação das molas, fazendo com que quando haja um impacto, a gente sinta menos a pancada. Ok? Se vocês virem e forem fazer testes, é isto que sai. É isto que eu vos estou a dizer. Não vai ser nada diferente daquilo que nós falámos até agora. Ok? E penso que o sistema... Exatamente. Pronto, isto já faz parte da próxima aula. Dúvidas em relação a isto? Normalmente é um tema que não erram. Reprovações, normalmente reprovações, já falamos isto várias vezes. Reprovações, normalmente em termos de exame teórico, é tema 1. 4, 5 perguntas erradas, 3 são sinais. Claro que sim, Andreia. Desde que tenhas anticongelante, isso compra-se facilmente. Mudar o óleo é que deve ser numa oficina especializada. Atenção, estou a dizer mudar o óleo, não quero dizer que... Imagina que não atingiu a altura de tu mudares. Podes acrescentar, desde que compres óleo igual ao que está lá. Primeiro tem que ser de acordo com o fabricante. E tem que ser idêntico ao que lá está. E podem acrescentar óleo. Agora, quando é de mudar, aí devem ir a uma oficina especializada. Água, é só acrescentar. Não tiras. Se tem água, Andreia, é porque não precisa. A água não tem que ser mudada. Se perder, é que tens que acrescentar. Certo? O óleo, quando é para mudar, tem que ser retirado do que lá está. Porque é como fritar as batatas. Podias utilizar sempre o mesmo óleo. Repara, eu quando falei em ser sujo, a água não fica suja. A água não fica, o que fica sujo é se tu deitar só água, fica sujo é a tubagem, fica sujo é ganha verdete. O reservatório, fica negro o reservatório. Ok? Porque acontece isso porque a água é normal, a água estando lá, e se o veículo estiver muito tempo parado, em vez de estar a circular, é água morta, é normal, que ganha sujidade, é normal, que ganha esse tipo de situações. Ok? Segunda palavra-chave, número 59. Quem tiver alguma dúvida, eu ainda espero. Quem quiser, já pode. O problema é que ele é obrigatório, Diogo. É retirado. E é retirado muitas vezes porque não imaginas... Só um bocadinho. Não imaginas o gasto que... Por exemplo, os carros da escola de condução... Para já deixa-me despedir de toda a gente e continuamos já a nossa conversa. Pessoal, quem quiser sair, esteja à vontade. Já está tudo. Ok?